Vamos lá, que eu acho que é o assunto que mais está pautando o Brasil nesse Larissa momento. Manoela, Larissa eu ouvi sua Manoela. participação ontem no Morning Show. Queria te cumprimentar, porque a sua opinião é a minha. Jura, Flavinho? Absolutamente você acha que a eu não estou minha. equivocado? Não, se você tiver, eu também estou. Que eu participo exatamente da sua opinião. E, para quem não sabe, eu acho que a entrevista dela foi fora de hora. Dia dos Pais, né? Dia dos Pais. Outra coisa, eu vi já a Larissa Manoela no SBT, no palco do SBT, no troféu imprensa, porque eu era jurado, ela a poucos metros de mim. No dia que o Silvio Santos falou que dificilmente ia conseguir segurá-la no SBT, porque ela tinha muito talento, que ela ia trabalhar na Globo, não sei o que, não sei o que lá, mas ela ainda era artista do SBT, agradecendo o carinho dos pais, o cuidado que os pais tinham com ela, que não sei o que. Como é que mudou tudo isso? Os pais dela continuam sendo os mesmos. E as informações que eu tenho, que devem ser as mesmas que você tem, os pais dela sempre tiveram muito cuidado com ela. Filha única. É a filha única. E eu sou pai, eu sou avô. Eu jamais conseguiria trair a confiança dos meus filhos. Eu não estou nem falando em dinheiro. Pelo amor de Deus, cuidado. Falando em conduta, né? Exatamente. Eu não conseguiria. Eu acho que, tenho quase certeza que os pais dessa menina têm com ela o maior cuidado, o maior amor, como ela também deve ter pelos pais. Eu acredito que isso deve ser alguém buzinando, alguma abelhinha, sabe, colocando coisa na cabeça dessa menina, mas que ela não se deixe influenciar por nada, que ela busque o conforto da família dela, que ela volte a ser a Larissa que sempre foi. Porque eu achei, sabe, Flavinho, isso foi tão desnecessário em todos os sentidos, né? Primeiro, Dia dos Pais. Ponto final. Você não precisa dar um pontapé no soco do estômago do seu pai. Se a Globo também tinha que botar essa matéria no ar, que botasse outro dia. Colocasse depois. Qual era o problema de passar nesse domingo? Não, nenhum. Não é? Chega para ela e fala, fica quieta, não abra sua boca, a gente vai passar no próximo domingo. Não, passaram no Dia dos Pais. Renata Capucci, eu achei que faltou muitas perguntas ali, que realmente pudesse... Levou muito para a questão da sororidade, da mulher, sabe? Tal. E não era isso que a gente está falando, porque a gente está falando de um caso societário de pai, mãe e filha. É que aí eu nem culpo a Renata, sabe por quê? Entrevista gravada, você sabe como é que é. Pois é, eu sempre disse, eu quero assistir a bruta. Se você não souber a bruta, aí você não tem ideia. Eu tenho muito cuidado com isso, porque ela pode ter feito todas as perguntas do mundo, só que na edição tesouraram. Aí todo mundo falando assim, mas e os áudios? Os áudios também são recortes. São recortes, não tem jeito. Opa! Não tem jeito, você recorta tudo. Áudio é até mais fácil do que cortar a imagem. É lógico, é tudo recorte. Lógico. Então, ou seja, não adianta chegar e falar assim, porque o áudio que ela colocou lá também é recorte. Então, ou seja, você simplesmente vai lá e você malha, acaba com o pai e com a mãe. Pá, toma. E aí ninguém dá o benefício da dúvida para esses dois, eles responderem eu acho o seguinte, falarem realmente... Eu acho que por obrigação jornalística, o Fantástico, na próxima edição dele, tem que dar voz ao pai e à mãe da Larissa. Eu falei isso hoje de manhã no Morning Show. Você falou isso? Falei. Então, mais uma vez, eu concordo com você. Porque é absolutamente indispensável que o Fantástico, o programa com a projeção que tem, um programa jornalístico, não dê voz ao outro lado. Até porque olha como ficou popular a história. Exatamente. Não Virou uma novela. Sim. Sabe? É uma novela que está dando mais audiência do que Terra e Paixão, do Valci Carrasco. Entendeu? Na própria Globo. Então, eu acho indispensável isso. Porque o jornalismo exige sempre que você... ouça os dois lados, dê aos dois lados o mesmo espaço. Claro, claro. É o que eu sempre fiz e o que eu aprendi na minha vida. Agora, se mudou,
Eu não estou sabendo. Porque fica todo mundo falando, mas o advogado mostrou os documentos. O documento é frio, gente. Como que você vai simplesmente pegar e o texto é frio? Você sabe disso, Flavinho? Gente, nada substitui o coração. O audiovisual. Exatamente. Você vai assistir ali, você vai ver eles falando, a gente sabe se ele está falando a verdade ou se estão mentindo. Exatamente. Sabe? Não é assim, e eu sou contra essa história, e eu não sou a favor, talvez ali, como eu digo, eu trabalho com o benefício da dúvida que todo mundo esteja errado ali. Perfeito. Não é? Então, Perfeito. ou seja, os pais estão errados, talvez pela conduta, ela está errada também de levar o caso a público. Também. Olha, eu sou da mesma opinião que você, mais uma vez repito. Eu acho que tem bandido nessa história e tem mocinho nessa história. Entendeu? Então, vamos botar essa história limpo para ficar todo mundo bem. E nós estamos falando de família, de pais e uma filha só, filha única, que sempre teve o carinho dos pais. Sabe, eu não acredito que o pai e a mãe queiram o mal de uma filha. Como eu também acho que a filha, no fundo, ela tem certeza que os pais dela têm o maior amor do mundo por ela. Tem um acidente de percurso aí no meio que eu, honestamente, ainda não cheguei a conclusão nenhuma. Gostaria que isso terminasse da melhor maneira possível, porque é muito triste, sabe? É muito triste. Olha só, Marcelo Germando, pessoal. Marcelo Germando defendeu Silvana Ataques, Elias Gilberto, Elias Pais da atriz, em um longo desabafo no perfil do Instagram. Eu sei de tudo. Esse quem é? Esse é o cara que descobriu a Larissa Manoela, o empresário. Exatamente. Marcelo Germano, o empresário que descobriu Larissa Manoela, defendeu os pais da atriz, Silvana Ataques, Elias Gilberto e Gilberto Elias. Sobretudo, em um longo desabafo em seu perfil no Instagram nesse domingo 13/8, sobretudo o olheiro enalteceu o patriarca, abre aspas, estou aqui para parabenizar o Gilberto pelo Dia dos Pais, escreveu ele. Esse cara fantástico que sempre esteve ao lado da filha em todos os momentos, sabe, Gilberto, tudo isso vai te deixar mais forte. Logo essa filhota estará ao seu lado novamente, sempre com esse sorriso e brilho nos olhos, completou. E de acordo com Marcelo, Larissa não gostava de se envolver na parte burocrática de suas empresas e, por isso, entregou a função para os genitores. Abre aspas, quando a questão de gerenciar seus próprios recursos, ela nunca gostou disso. E se hoje despertou essa vontade, é bom sinal de que amadureceu. Então, ou seja, durante todo o relato do próprio empresário do Marcelo Germano, ele deixa completamente claro que não é isso, que não foi essa história realmente contada. Ela deve estar com um sobrepeso, alguma coisa, alguma história por cima dela, que realmente está fazendo com que essa menina troque de conduta e de lado, sabe? Você sabe o que eu acho? Eu não recordo agora o nome do namorado dela. É André. O André. Se eu fosse o André, se o André gosta mesmo da Larissa, tem o maior amor pela Larissa, se eu fosse o André, eu seria o primeiro a tentar levantar a bandeira branca. Da paz. Mas então, eu acho que a gente tinha que trabalhar junto, sabe por quê? Foi o que eu falei isso aqui. Um namorado que ama realmente a sua namorada como o André, não vai ficar promovendo essa história, Exato. E depois não vai para a internet. É legal, porque ele sabe que essa história, no fundo, não é legal para Larissa. Não é legal para a carreira dela, para a pessoa da Larissa. Isso deve estar machucando o coração dela. Se ele gosta dela, e ele gosta, eu tenho certeza que o André gosta, mas ele é um jovem, ele ainda tem coisas para rodar na vida dele, mas ele tem que levantar essa bandeira aí e falar, Larissa, vamos botar pé no chão, não é nada disso, vamos conversar com seus pais, vamos estabelecer um diálogo. Ele devia, na juventude dele ainda, ele crescer nesse aspecto de promover esse encontro, promover essa paz. Eu acho isso. Olha, eu tenho aqui um áudio, pessoal, eu tenho um áudio bombástico aqui, bombástico. Inclusive, uma grande amiga, uma artista, que eu não posso, obviamente, ontem me passou um áudio de um amigo nosso em comum, que inclusive tem muita aproximação com a família da Larissa e com a própria Larissa, né?
E ontem ela me procurou, falou, olha, eu vou te mandar esse áudio, enfim. E acontece o seguinte, depois eu liguei para ele, batemos um papo e ele me contou absolutamente tudo. E nessa história toda, ele mandou inclusive o áudio para essa minha amiga e essa minha amiga encaminhou. Eu falei, eu posso usar o teu áudio amanhã? Ele falou, pode sim. Então eu gostaria que vocês aproveitassem agora e escutassem você também comigo. Tá, Flavinho? Vocês acompanhem esse áudio que ele fala justamente o que ele fala sobre os pais e a própria Larissa Manoela. Vamos lá. Amiga, eu vi ela voltando de viagem e ela trouxe uma mala cheia de roupa para ele, Balenciaga, Gucci, tênis Jordan, tinham 3 Jordans, tipo, só coisa cara. Amiga, eu sempre vi ela com cartão de crédito, nunca vi ela sem dinheiro. Outra coisa, quem tá agora, tipo, ajudando é a mãe dele e a irmã dele que estão ajudando ela com as coisas. Amiga, eu acho que pode ter em algum lugar, de fato, uma relação um pouco tóxica. Mas, cara, eu sempre vi a mãe dela cuidando tanto dela, sabe? E com carinho, eu nunca vi, assim, uma coisa negativa, assim, sabe? Amiga, eles são super, super simples. Na casa deles é arroz e feijão, sabe? Eu dei pra mãe dela uma blusa da Renner, de uma campanha que a gente fez. A mãe dela ficou toda feliz, usou no Natal a roupa da Renner. Você acha que fosse uma mulher que rouba dinheiro da filha, esses milhões todos, você acha que ela ia querer andar de Renner? A Silvana só andava com roupa simplesinha. Pois é, Flavinho, você vê, esse pessoal acompanha, tá sempre junto com eles, segundo eles, né, estão sempre juntos, e ele fala justamente isso. E uma coisa que me chama a atenção nesse áudio é que ele fala o seguinte, agora a irmã a mãe e a irmã do André é que estão cuidando, inclusive, um pouco das coisas dela. Então... Eu acho isso muito estranho, isso soa para mim de uma forma muito estranha. Eu quero acreditar, por luz divina, que todo mundo nessa história não tenha culpa nenhuma, que não passe de um grande mal-entendido. Sabe por quê? Porque é uma história dolorosa. Eu repito, eu como pai... Eu jamais seria capaz... E que ama seu filho. Você tem só o Adriano, não, né? Não, tem o Adriano e o Tiago. São dois homens. Sabe? E posso falar... porque eu cheguei a ser pai e mãe. Eu perdi minha mulher muito cedo. Meus 2 meninos eram crianças ainda. Isso eu não sabia, Flavinho. Eu perdi minha mulher muito cedo. Mas depois você casou de novo? Não. Sou solteiro Flavinho. Até hoje. Mas como que você conseguiu ficar solteiro com esse par de olho azul? Esse par de olho azul? Eu resisto. Mas você sabe que eu me transformei. Eu vou te contar. Você, meu irmão, eu te falo. Foi uma luta muito difícil minha, porque eu perdi minha mulher no espaço de uma semana, com 2 moleques. Um tinha 12 e outro 9 anos. Em escola, etc. e tal. E eu trabalhando o dia inteiro, né? Na nossa vida, que você sabe como é que é. Tudo pelo dia 30. Tudo pelo dia 30. E aí, eu tive que cuidar deles também. Passar a ser pai e mãe. Desculpe. Eu também estou assim. Passar a ser pai e mãe, frequentar... reuniões da escola, aquela coisa toda, me preocupar com roupa de criança, aquela coisa de participar sabe por quê? Organizar, administrar a casa, tudo, vida de filho. Eu virei pai e mãe. Eu tive essa esperança. E como pai e mãe que eu fui, que eu sou até hoje, né, apesar deles grandões, eu sou incapaz de
duvidar dos meus filhos, de como eles também, eu tenho certeza, eles têm o maior amor por mim. Opa, Flavinho. Sabe, você vai na minha casa, tem 2 quadros lá, que eu ganhei no Dia das Mães, por acaso. Que legal. Entendeu? De uma declaração maravilhosa de amor dos meus 2 filhos. Por isso que eu acho que esse tipo de relação não se arranha. Ela pode estar... Tem alguma coisa nesse circuito que não... Você sabe que eu cheguei até a pensar em alguma estratégia de marketing, porque a gente já viu cada Eu já pensei coisa. nisso também. Você já Quem pensou, não pensou? Flavinho? Quem não pensa? Ô, Flavinho, porque a história é tão bizarra, Então dá para acreditar. é tão bizarra, que ontem eles anunciam a Larissa Manoela no remake de Renascer. Então... Mas sabe que Então, assim, eu falo, será que o ser humano chegou ao ponto não pode. de armar tudo isso com pai e mãe, não ao acredito. ponto porque ela vai para uma novela, ou de repente... Eu não sei. Não acredito. Eu acho que isso seria muita loucura. Viaja demais isso aí. Mas que eu acho que esse nosso mundo está virando um mundo de fofoca, de escândalo, cada dia mais. Você vê uma coisa, tem um documentário da Xuxa, foram levantar a história da Marlene Matos, que aconteceu há 40 anos atrás. Mas para que é aquilo? Levantar O documentário é da Marlene, inclusive, né? Exatamente. Sabe? O documentário da Marlene Matos levantando uma história da Xuxa que aconteceu há 40 anos atrás, né? Agora vem a história da Larissa Manoela. Então, daqui a pouco, os documentários vão também se transformar, a vida nossa no jornalismo só baseada em escândalo. E não é o que a gente quer. A gente gosta de notícia, gosta de dar informação, até quem pratica... Era tão legal antigamente, assim, porque rolava umas notícias assim, diretor tal tá deixando a emissora tal, ou tá assumindo a vaga de não sei quem, porque fazia parte do métier. Agora tá namorando com o outro. Agora, se você não tem um escândalo na história, parece que não precisa, não rola, entendeu? Tem que ter um caso para estar na frente de todos os outros e todo mundo falar da vida daquilo. Não dá, eu acho que não é por aí. Vamos dar um tempo nesse tipo de coisa. O ser humano, ele tem que se respeitar mais, entendeu? Essa história da Larissa, eu repito para você, é dolorosa. Ela é cruel. Ela é cruel. Ela é cruel. É cruel. Porque ela envolve um pai, uma mãe e uma filha. Filha única. Que, sabe, uma família que esteve junto até ontem e hoje está E com os pais ali como uma filha única e que fizeram de tudo por essa filha até agora. Eu acredito que sim. Né? É o que eu disse. Você teve problema com a sua família? Eu falo isso porque, para mim, é tão sagrado tudo isso, né? Você teve problema com a sua família? Fecha a porta, acende a luz, quebra o pau. Não interessa, quebra, xinga. Se tiver que xingar, xinga. Se tiver... Mas resolve. Família é um negócio muito sério, muito sagrado. Resolve. Eu tinha uma tia, nós tínhamos um apartamento na Praia Grande. Praia Grande, maravilhosa. Maravilhosa. Naquele tempo que era pé na areia, não tinha outro jeito. Long Beach. Long Beach. Você saía e caía na praia, assim, naquela areia maravilhosa. E todo mundo, naquele tempo, nem todo mundo tinha apartamento na praia, resolvia ir todo mundo para o mesmo apartamento. A minha tia falava assim, família, a gente fecha a porta e se ajeita. É isso. É isso. É isso, sabe? Chamasse o advogado, levasse... Agora, levar o caso para o Fantástico. É outra história. E nós estamos falando de família, que é outra história, é o do Gugu. O do Gugu. Pô, no dia que eu fui lá, no velório do Gugu, eu fui lá chorar a morte do meu amigo. Fui grande amigo do Gugu. O Gugu foi um grande amigo meu. Cara do bem, sabe? Pô, no mesmo dia, eu sou surpreendido com a notícia que já tive reunião com o advogado. No mesmo dia à noite. Sabe? Não é por aí. Não é por aí, sabe? A mãe dos meninos, os meninos, sempre viveram juntos. De uma hora para outra, vira uma confusão daquelas.
Não dá para ser Sambaram, esse tipo de né? coisa. Sambaram em cima do túmulo do Gugu, Então, né? não merece ele. Você conheceu ele, Claro. você sabe o Não, cara eu fiquei, de bem eu que ele fiquei, foi. eu fiquei muito revoltado em alguns momentos, sim. Volto a dizer, conheci muito o Gugu, mas eu também não curtia a forma como o que fizeram também. Às vezes com a Rosemiriam, até os filhos Não, sim. falando da mãe. Não adianta, eu não aceito gosto. esse negócio. Eu não gosto, eu nunca vou aceitar. Se entendeu? tem problema, que resolve. É o que você falou, fecha a porta e resolve lá dentro.